boa tarde aos meus leitores e leitoras aqui no Empório do Direito. Depois de um longo e tenebroso inverno, eu retorno para que nós possamos fazer as nossas colunas, para que vocês continuem acompanhando, para que vocês continuem prestigiando o Empório, principalmente agora com que ele está passando por várias e grandes mudanças, e por isso a melhoria constante para que o nosso leitor esteja sempre bem informado e que nós possamos ainda fomentar esse espaço, para que cada vez mais nós possamos ter os grandes debates, as grandes questões que estão hoje dentro do direito e sempre em comunicação com outros ramos do conhecimento. Eu vou realizar uma proposta com a qual eu já havia falado com o pessoal do Empório do Direito, com a Aline, e vou fazer colunas alternadas entre escritos e vídeos. E vou inaugurar agora com um vídeo sobre o tema da política jurídica, com o qual eu quero traçar alguns parâmetros de definição e aplicação e que eu venho refletindo ao longo de um tempo para que nós possamos enxergar essa importância da política jurídica na construção do direito e na construção da norma jurídica. Na medida em que outros vídeos forem aparecendo, eu também vou contar com a presença dos meus alunos da graduação do curso de Direito aqui de Passo Fundo da IMED, certo? Como tenho sempre feito nas colunas escritas, e essa parceria continua como forma, inclusive, de promover os debates que nós fazemos no grupo de pesquisa Ética, Cidadania e Sustentabilidade. Para começar a nossa conversa, vejamos que, principalmente no dia de ontem, o Brasil não está, digamos assim, respeitando necessariamente o diálogo entre as instituições e muito menos as pessoas estão satisfeitas com essa insegurança promovida por esses desacordos. Na verdade, e lembrando a lição de Jacques Rancière, nós vivemos num estado de direito oligárquico. Então, por isso que há necessidade de nós estabelecermos que critérios de importância à preservação da liberdade, da igualdade, da dignidade, da solidariedade, dos direitos socialmente conquistados, são necessários para que sempre a relação do ser humano no mundo e com o mundo consiga cada vez mais ter significado, consiga cada vez mais ter um sentido de harmonização, né, que não é perene, mas que surge das dúvidas, dos conflitos, das posturas excessivamente egoístas, da igualdade apática, por exemplo, também com as individualidades. Então, isso faz parte de qualquer desenvolvimento civilizacional. Nisso, a política jurídica tem um fator muito importante, que é de compreender sempre aquilo que está no nascedouro, né, do direito, que é a vida cotidiana, seja o direito no seu sentido cultural, seja ele no seu sentido normativo, né? Então, é na relação cotidiana, naquelas galerias subterrâneas, naquele silêncio do aparente banal
que está no dia a dia das pessoas, nas suas atribulações, nas suas angústias, é que nós vamos criando novas fontes, nós vamos criando novas interpretações, nós vamos criando novas possibilidades do direito. Então, trazer essa condição de organização, essa condição de valor à integridade relacional entre os seres humanos, os seus semelhantes e o próprio mundo. E com isso, então, nós conseguimos avançar um pouco mais sobre como nós vamos, então, desenvolver o direito no dia a dia e, posteriormente, diante da indispensabilidade daquilo que assegura o nosso conviver mais harmonioso, é que nós vamos dotar algumas situações de poder, de exigibilidade, e então ela ganha uma feição normativa criada pelo poder do Estado. Nessa condição, nós podemos então verificar como que a política jurídica atua para que essas novas situações, ou inclusive aquelas já existentes, possam ser devidamente avaliadas, né, possam sofrer a correção necessária, o papel corretivo da política jurídica, assim como também esse papel de elaboração da norma jurídica desejável entre os anseios que permeiam esse nosso dia a dia. Então, dentro dessa condição, a política jurídica ela atua em duas situações. Ela atua na questão da lege ferenda, produção normativa, e na sententia ferenda, a produção da sentença judicial, na sentença produzida pelo Poder Judiciário. Infelizmente, o professor Oswaldo Ferreira de Mello, que trabalha a questão da política jurídica, ele não desenvolveu muito mais as questões referentes à sententia ferenda e desenvolveu seu trabalho, desenvolveu sua pesquisa dentro apenas da situação da lege ferenda, da produção legislativa. No entanto, mesmo essas questões têm como o pressuposto norteador naquilo que o professor César Pazzo sempre defende e escreve, que é o bem comum. Então, como que a política jurídica desenvolve estratégias, desenvolve mecanismos, certo, de conexão entre aquilo que está dentro da sensibilidade jurídica, que é o pressuposto para se desenvolver a consciência jurídica individual e coletiva, e depois ela então ganhar essa feição de indispensabilidade e ser dotada de poder, de coerção, de exigibilidade. Dentro desse pressuposto e dentro do nosso atual cenário político, jurídico, institucional, nós podemos afirmar que a atividade da política jurídica precisa ser mais incisiva em assegurar exatamente os espaços democráticos, os espaços plurais, aonde as pessoas possam ter sua voz ouvida, né, e não apenas esquecida, e não apenas marginalizadas. Por isso, o professor Oswaldo sempre deixou claro nas suas obras que a política jurídica, certo, tem esse caráter que trabalha o direito vigente,
e trabalha o direito que pode vir a ser. Então, dentro dessas duas situações, nós vamos ter o âmbito de aplicação, principalmente num papel mais corretivo, né? Então, recapitulando, a política jurídica, ela está em dois espaços, na lege ferenda, produção legislativa, e na sententia ferenda, que é a produção da sentença feita pelo Poder Judiciário. O professor Oswaldo não desenvolve muito mais questões atinentes à sentença ferenda e desenvolve mais questões próprias da lege ferenda. Dentro da lege ferenda, nós vamos observar, então, questões do direito que é vigente e daquele que pode vir a ser. Nessa lógica, nós vamos verificar que o professor Oswaldo aponta 3 possibilidades de como se desenvolve a lege ferenda pela política jurídica, especialmente no seu papel corretivo. Nós vamos observar que existe o campo epistemológico, o campo ideológico e o campo operacional. Então, são esses 3 campos com os quais a política do direito, certo, vai desenvolver. E é isso, exatamente nesse ponto, que eu gostaria de traçar algumas distinções, das quais eu considero importantes para a gente avaliar esse trabalho do professor Oswaldo Ferreira de Mello, para que aquilo que é produzido pela norma jurídica, dentro dos critérios da política jurídica, assegurem de fato aquilo que ele chama no início, logo no prefácio da sua obra, Fundamentos da Política Jurídica, as utopias carregadas de esperança. Então, não é possível desenvolver a política jurídica, a política do direito, sem antes nós conhecermos, sem nós nos aprofundarmos na questão dos valores, na questão da socialidade, na questão da sensibilidade jurídica, que é aquilo que vai desenvolver tanto a consciência jurídica individual e a consciência jurídica coletiva. Pois bem, mesmo no dicionário de política jurídica, o professor Oswaldo insiste que política do direito e política jurídica são expressões sinônimas, certo? Elas representam a mesma atribuição daquilo que nós estávamos falando até agora. No entanto, e verificando as últimas pesquisas que são feitas no domínio da política jurídica, nós podemos observar o seguinte: a política do direito, ela estaria muito mais dentro da esfera de se pensar abstratamente o que é o direito dentro dessa rede de interações entre os diversos conhecimentos. Então, há um papel interdisciplinar na política do direito, nessa constituição de uma possibilidade de nós indagarmos, pesquisarmos, traduzirmos a política jurídica como exatamente essa função da reflexão crítica. Então, a política do direito tem um sentido mais abstrato de pensar o direito dentro
da sua questão epistemológica, que é a atividade de desenvolvimento da ciência, mas também um outro viés, que é o viés ideológico. Embora o professor Oswaldo deixe bem claro os 3 campos de atuação, epistemológico, ideológico e o operacional, não parece adequado fazer, digamos assim, ou identificar a questão da ideologia e das utopias como pertencendo ao mesmo bloco. E aí, é dentro dessa questão que talvez haja uma diferença significativa entre a política do direito e a política jurídica. Nesse caso, e relembrando a tese de doutorado elaborada pelo professor Dr. Davi do Espírito Santo, esses 3 campos também foram sinalizados por esse professor mencionado, mas quando chega na dimensão ideológica, quando chega exatamente nessa fase de nós tratarmos das ideologias existentes, o professor Davi do Espírito Santo vai trazer algo interessante na nomenclatura desse espaço ideológico. Ele vai chamar de dimensão das utopias. E nesse caso, eu acho apropriado fazer exatamente essa distinção da qual eu estava fazendo. Por quê? Porque se nós tomarmos como pressuposto a diferença entre ideologia e utopia, desenvolvida por Karl Mannheim, por exemplo, nós vamos verificar algo bem nítido, bem próprio. Tudo aquilo que se apresenta como ideologia, ela sempre é uma situação transcendente, ou seja, ela não chega ao campo da realidade, ela é sempre trabalhada no campo das ideias. A utopia, por outro lado, embora possa se iniciar no campo das ideias, ela é exatamente aquela contratividade que transforma a realidade, ainda que seja algo improvável. Mas, a partir do momento em que os anseios das pessoas, as suas transformações cada vez mais ganham força e significado, por exemplo, ela vai eventualmente aparecer na nossa realidade e vai transformá-la, vai modificá-la. Muitas vezes para melhor, outras vezes para pior. Mas então, essa distinção de Mannheim, da qual é um livro que o professor Oswaldo também estudou, por exemplo, me parece fazer toda essa diferença dentro dessa questão. A política do direito trabalha no seu sentido epistemológico e no seu sentido ideológico. Aí nós temos, de fato, uma questão própria do desenvolvimento do direito enquanto reflexão, indagação e pesquisa. Segundo momento, nós vamos observar, então, uma perspectiva mais operacional, instrumental, que é o que caracteriza a perspectiva da política jurídica. E a política jurídica, então, trabalharia exatamente tanto com
com a possibilidade das utopias, daquilo que transforma as realidades, e como nós podemos operacionalizá-la, como nós podemos exigi-la. Então, a política jurídica, ela já exatamente trabalha com esse sentido mais formal e material de uma elaboração da norma jurídica dentro dessa perspectiva. Unindo as duas possibilidades, tanto da política do direito quanto da política jurídica, nós estabelecemos então uma questão de uma função social da dogmática jurídica que não se prende necessariamente à atemporalidade das suas premissas, mas que ela assegura e torna exigível aquilo que é indispensável para a manutenção sadia das relações humanas e dessas relações com o próprio mundo em que ela está inserida. Então, por esse motivo é que a política do direito permite o pensar, permite a indagação, permite a reflexão sobre o direito e como esse direito vai ser instrumentalizado a fim de trazer no seu conteúdo e respeitando as formalidades constitucionais de sua elaboração, um novo cenário de, digamos assim, organização, um cenário em que o ordenamento jurídico não é uma criação exclusiva da mente, nem sempre criativa, do legislador, mas ela é um trabalho conjunto entre Estado e sociedade. Então, é dentro desse parâmetro que a norma jurídica e o direito ganham seus significados temporais para cada vez mais traduzir aquilo que as pessoas acreditam ser indispensáveis para o aperfeiçoamento, o desenvolvimento das suas relações, mas mais importante, para a própria compreensão da sua humanização. Então isso faz com que cada vez mais a política jurídica seja esse espaço, em primeiro momento, e esse instrumento de correção ou de crítica àquilo que está por vir ou aquilo que já é vigente, para que nós possamos ter cada vez mais essa aproximação, esse diálogo entre Estado e sociedade. Claro que nós vamos observar que nem sempre essa condição aparecerá do modo como nós a imaginamos. Vão haver muitas lutas, muitas conquistas, muitas vezes retrocessos, mas esse é o papel do caminhar humano. Então, na medida em que nós temos ainda a clareza necessária de construir as utopias carregadas de esperança, como dizia o professor Oswaldo Ferreira de Mello, nós teremos a lucidez necessária para assegurar aquilo que é indispensável ao projeto de convivência humana que nós elegemos como sendo ainda o melhor projeto possível para que nós possamos viver razoavelmente bem, para que nós possamos ter instrumentos não apenas normativos, mas instrumentos éticos, instrumentos que traduzem as relações
humanas e as relações dos seres humanos com o mundo como esse sentido agradável de estar, de existir, uma genuína perspectiva estética, da qual Michel Maffesoli chamaria de uma obra de arte barroca. Uma obra de arte em que não está apenas nos quadros, mas pulsa na vida cotidiana. Então é ali que nós conseguimos enxergar como que nós vamos pensar e instrumentalizar o direito, sempre conjugando as questões da socialidade, da organização, dos valores e daquilo que permite com que o ser humano deseje, se torne indispensável e cada vez mais assegure o respeito à sua própria dignidade. Então é isso que nós precisamos talvez pensar a partir de agora, talvez um pouco mais com os olhos voltados àquilo que nem sempre é tão importante, é o aparente banal do nosso cotidiano, olhar para dentro de nós mesmos e enxergar como que nós vamos nos desenvolver cada vez mais como seres humanos e como as instituições democráticas precisam ampliar os seus espaços de atuação, as suas condições, os seus instrumentos para cumprir os seus objetivos e tornar a vida cada vez mais sensata, ou naquilo que Paulo Rossi denominou as nossas esperanças sensatas, aquilo que faz com que nós não entremos no desespero, como nós já estamos observando no cenário mundial, por essa falta de, digamos assim, de um olhar em que a outra pessoa é tão humana quanto nós mesmos. Então, meus amigos, para um primeiro vídeo nós terminamos a nossa conversa. Até semana que vem e vamos sempre pensando o direito. Vamos adiante, a passos talvez mais curtos, mas firmes, com o pé no chão e a esperança de dias melhores. Um forte abraço a todos e um excelente final de semana.